meus amores! Aqui quem fala é Kézia, estou iniciando mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Gente, esse é o último vídeo, não chorem, esse é o último vídeo da nossa semana de vídeo todos os dias aqui no canal, gente. Mas, como é o último vídeo, eu queria que vocês participassem ativamente desse processo. Então eu pedi pra vocês me enviarem perguntas e dúvidas que vocês têm a respeito da nossa vida ou da rotina e vivência aqui no Japão. E eu vou responder elas neste vídeo aqui agora pra vocês. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum dos vídeos aqui do canal. Então, sem enrolação, bora pras perguntas! Gente, eu fiz até um café aqui, ó, pra eu tomar. Se vocês quiserem, dá uma pausinha, vamos fazer um cafezinho pra vocês também, porque esse aqui, ó, vai ser uma conversa. Então, bora lá. Deixa eu beber um café, né? E, gente, vocês me enviaram várias perguntinhas, eu fiquei muito feliz com isso. Então, vamos começar para a primeira pergunta. E a primeira pergunta é: você é descendente de japonês? E, gente, não sou descendente. Quem é descendente é o meu marido. Eu sou basicamente 100% brasileira. Apesar de ouvir por muito tempo na minha vida se eu era descendente de japoneses, pelo fato de ter o olho um pouco mais menorzinho, né, pequenininho. Mas não tenho nenhuma descendência, não tenho parte nenhuma da família. Eu que trouxe a descendência pra família agora, né, que é o meu marido. Então, não tenho descendência. Como foi sua mudança para o Japão na parte de ansiedade, preocupação e nervosismo? Então, gente, eu sou uma pessoa bem ansiosa, mas eu confesso que eu fiquei até muito surpresa comigo mesma de ter conseguido controlar essa minha parte de ansiedade, então não tive muita ansiedade na parte de mudança pra cá, não. Quais são os pontos positivos e negativos do Japão? Gente, acho que essa pergunta aqui renderia um vídeo ou até muitos vídeos sozinhos, porque é muita coisa que dá pra ver, né, que dá pra gente analisar. Mas eu acredito que um dos maiores pontos positivos daqui, que é basicamente o que todo mundo fala, que é a estabilidade aqui. Você consegue ter uma vida estável depois de um tempo, né, gente, porque quando a gente acaba de se mudar nada é estável. Mas depois de um tempo você consegue ter uma vida estável. A segurança aqui, segurança no país em geral é muito boa, então acho que é um dos pontos mais positivos daqui. A praticidade é que tudo acontece e tá sempre alguma coisa acontecendo e tudo acontece pra facilitar o teu dia a dia. Então, se você precisa resolver uma coisa em prefeitura, você consegue resolver, assim, num único dia. E os pontos negativos, gente, se eu for falar, também tem muitos pontos negativos. Eu acredito que um dos pontos mais negativos, o maior deles, é ser muito longe da tua terra natal, da tua nação, muito longe do Brasil. Então, não é uma coisa que a gente possa, assim, visitar o Brasil com frequência, caso a gente queira ir. É uma viagem muito cara, é uma viagem muito longa, é uma viagem muito trabalhosa, então não dá pra visitar o Brasil com frequência. Eu digo, tipo, frequência de, assim, uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos. Gente, isso não dá pra fazer, não dá de jeito nenhum. E também eu acho que pra quem não fala o idioma, aqui dá uma travada, sabe? Não é um ponto negativo do país em si, é mais de quem não fala mesmo, tipo eu. Mas a gente dá uma travada nas coisas e acaba atrapalhando, assim, o dia a dia se a gente não fala o idioma. E também a questão da rotina corrida, gente. Não é fácil trabalhar aqui, a gente trabalha por muitas horas, cansa, e eu não sei, eu tenho a percepção que aqui o tempo passa de forma diferente. Para mim aqui o tempo passa muito rápido, então a rotina aqui é muito corrida. Para você conseguir fazer alguma coisa, você precisa se planejar bastante, tipo, para você fazer uma pequena viagem, para você marcar para sair com os amigos, precisa ser muito planejado mesmo. Não é só, tipo, você tá de bobeira em casa, manda uma mensagem para algum amigo e fala assim: ah, bora fazer alguma coisa. Provavelmente ele vai estar ocupado, provavelmente vocês vão marcar daqui 1 a 2 semanas, se der. Tem que casar no dia da folga de cada um, então aqui a rotina é muito corrida, a gente tem que aceitar isso, se adaptar, mas é uma coisa que pesa também. Qual a maior dificuldade de viver no Japão?
Eu acho que isso pega um pouquinho da minha resposta da pergunta anterior, que é mesmo a rotina corrida é uma das maiores dificuldades de se viver aqui. Porque aqui o tempo, como eu falei, eu sinto a percepção do tempo diferente, então o trabalho também aqui, sinceramente, gente, não é fácil trabalhar em fábrica se você não tiver um foco, um propósito, um objetivo. Você, sim, não aguenta, porque é muita buchinha, sabe? Muita coisinha pequena que a gente tem que ficar aguentando. Eu acho que isso acontece em muitos serviços, em muitos lugares, mas aqui é numa proporçãozinha, assim, um pouquinho maior. Então eu acho que uma das maiores dificuldades de se viver aqui é acostumar com o serviço mesmo, acostumar com a rotina. E assim, mas acostuma, tá, gente? Acostuma, você começa a ressignificar várias coisas da vida e você consegue sim seguir em frente. Mais uma perguntinha aqui é como se conheceram, gente? No caso, eu e o meu marido, né? Como que a gente se conheceu? E a gente se conheceu na igreja, gente. Eu vi ele na igreja um dia no Brasil. Ele tinha chegado aqui do Japão no Brasil fazia pouco tempo, acredito que um mês e pouco ele tava no Brasil. E aí eu fui na igreja e ele estava lá na igreja e aí a gente se conheceu ali. Uma amiga apresentou a gente. E foi isso, gente. Desde então não nos desgrudamos mais. O que recomenda levar nas malas para ir morar no Japão? Então, essa questão é muito pessoal. Eu acredito que você tem que ver coisas que pra você são essenciais, que você não vive sem a sua rotina e conseguir trazer essas coisas. Porém, eu acredito que aqui dá pra substituir muita coisa muito rápido. Então, uma das coisas que eu julgo como essencial trazer é roupa íntima feminina. Trazer calcinha e sutiã, gente, traz, porque as daqui é muito estranha. Eu não gosto não, então uma das coisas que eu recomendo trazer é isso, roupa íntima feminina e também os seus eletrônicos, gente. Não é fácil chegar aqui e comprar tudo novo de uma vez, ainda mais no começo que você se muda. Então, se você usar notebook, esse tipo de coisa, traga o seu, tá? Porque aqui você, com o tempo, vai conseguir trocar, mas se você usa isso no seu dia a dia, traga do Brasil. E também aconselho vocês a trazerem remédios básicos, gente. Remédio pra dor no corpo, remédio pra dor de cabeça, remédio pra gripe, anticoncepcional se você tomar. Esse tipo de coisa, porque quando você chega aqui você não sabe muito bem o que comprar na farmácia, não conhece os remédios, então... E os remédios aqui do Japão também são fracos pro nosso organismo, tá? Pro nosso organismo do brasileiro aqui, os remédios aqui são sempre uma dosagem um pouco mais fraca, então... Traga um pouco de remédio do Brasil, até você aprender, até você se acostumar aqui a comprar os tipos de remédio que precisa na farmácia. Traga os do Brasil. Remédio, assim, no geralzinho. De dor de cabeça, dor no corpo, estômago, gripe, esse tipo de coisa, gente. Em qual cidade e província que vocês estão morando atualmente? Nós moramos em Ota, na cidade de Ota, na província de Guma. E eu amo morar aqui, eu tô amando morar aqui em Ota. Ota é uma cidade rica, sinceramente, Ota é uma cidade bem rica. Então, o custo de vida aqui, eu considero ele mediano, ele não é alto que nem Tóquio. E não é tão mais baixo que nem uma cidadezinha pequenininha, sabe, de interior. Aqui é considerado interior, tá, gente? Mas a cidade tem mais de 200 mil habitantes. Então, assim... Pra mim, que morava numa cidade de 30 mil habitantes e depois mudei pra uma cidade de 100 mil habitantes no Brasil, aqui pra mim é cidade grande. Então, não é uma capital, mas é cidade grande. E aqui também eu gosto da localização, sabe? No Japão, em geral, eu gosto da localização aqui da nossa cidade. Nós estamos pertinho da capital da província aqui, que é Takasaki. A gente tá, tipo, a 1 hora de Takasaki. E a gente tá umas 2 horas e um pouquinho de Tóquio, então... Dá pra visitar Tóquio, dá pra turistar em Tóquio à vontade, também dá pra ir de trem, tranquilamente. Então eu gosto muito de morar aqui. Aqui também é uma cidade de montanhas. Eu nunca achei que eu fosse gostar tanto da paisagem de montanha, mas eu amo sair de casa e ver aquele monte de montanhas em volta. Eu sou completamente apaixonada, então... Eu não sei se eu mudaria daqui pra alguma outra cidade, mas só Deus sabe, então... Eu amo morar aqui de verdade.
Qual foi a maior dificuldade de aprender no serviço até agora? Gente, sinceramente, nenhuma. O serviço aqui não é difícil, pelo menos os serviços com que eu trabalhei até hoje, eles não são difíceis, eles são serviços bem básicos e bem fáceis, até porque acredito que por eu não falar japonês, né, eles não vão me colocar pra fazer uma coisa muito mais complicada, então a questão do serviço aqui é acostumar com a carga horária mesmo, a carga horária é muito grande e movimentos repetitivos, aqui a gente faz muito movimento repetitivo e trabalha em pé, tá, gente? A maioria dos serviços aqui você trabalha em pé todas as horas do dia. Até, ainda mais serviços que eu acho que não tem necessidade nenhuma de ficar em pé, a gente trabalha em pé. Então, essas são as maiores dificuldades. Agora, a dificuldade em aprender no serviço, eu não tive nenhuma. Ainda mais que nos lugares que eu trabalhei tinham outros brasileiros que falavam japonês que me ensinaram o serviço. Se eu fosse, assim, trabalhar num lugar que tinha só japonês e eu tinha que entender o japonês, acredito que eu não seria todas as dificuldades do mundo, eu não aprenderia o serviço, mas eu consegui aprender sim porque tinham brasileiros na fábrica que falavam japonês e conseguiam me passar o serviço. Então a questão, assim, de serviço em fábrica não tem nenhuma dificuldade. Uma outra pergunta aqui a respeito do serviço também é: você gosta do seu trabalho? E não, eu não gosto. Gente, não tem jeito, eu vou ser sincera aqui com vocês, eu não gosto do serviço. Porque, assim, aqui a gente trabalha em linha de produção, né? Então, não é um serviço que te desafia mentalmente, e eu gosto de ser desafiada mentalmente, então não é um serviço que eu escolheria assim pra minha vida toda. Tipo, trabalhar em fábrica pro resto da vida, eu acredito que ninguém gostaria disso, todo mundo gostaria de ter uma carreira, de ter uma profissão, esse tipo de coisa. Então, assim, eu acostumei com o serviço, mas eu vou falar assim, nossa, eu estou totalmente realizada com a minha vida profissional, não estou. E é assim, gente, vale a pena pelo que a gente recebe, mas não é uma coisa que eu escolho fazer pra minha vida toda. A comida do Japão é boa, tipo os temperos e tal. E eu gosto, gente. É polêmico isso, mas eu gosto da maioria, acho que não a maioria. Eu gosto de muitas comidas daqui do Japão, do tempero japonês mesmo, eu gosto muito. Só que aqui eu acredito que tem uma discrepância muito grande entre, assim, uma coisa ser muito boa e uma coisa ser muito ruim. Eu sinto isso, que tipo, quando eu gosto de um prato ou de um alimento aqui, eu gosto muito, muito, muito. E quando eu não gosto, é tipo, eu não quero ver na minha frente, não quero comer jamais. Que nem aqui eu gosto muito de gyoza, eu gosto muito de lamen, eu gosto muito do tempero japonês das comidas, sabe? Os caldos à base de porco, eu gosto muito, é um sabor muito único e muito maravilhoso. E aí tem algumas outras coisas daqui que eu tenho pavor, que nem natto, eu não gosto de natto, que é soja fermentada, eu detesto. Também anko, que é pasta de feijão doce, eu não consigo. Nossa, gente, a minha feição mudou só de falar do anko. Eu não gosto, eu já experimentei várias vezes, já tentei experimentar de vários preparos diferentes, mas eu não gosto do anko, não gosto da textura, não gosto do sabor. E é isso, gente. Tem coisas que são muito boas e tem coisas que estão ruins. E aqui tem uma pergunta perguntando se eu me acostumei com a rotina aqui do Japão, gente. E sim, eu me acostumei com a rotina daqui, não é muito fácil se adaptar, mas eu acredito que eu me adaptei bem, eu tô bem acostumada com a rotina daqui, pra mim não tem muitas dificuldades, não. E vocês trabalham em que tipo de fábrica? Qual o serviço de vocês na fábrica? Nós trabalhamos em fábrica de peças de carro, gente, de peças automotivas. Não só de carro, né, mas de peças automotivas no geral. E o meu serviço, eu trabalho com peças de carros para Toyota, para Suzuki, para Lexus e para Daihatsu, que é uma marca de carro aqui do Japão. Acredito que são essas marcas de carro. E eu faço inspeção, aqui no Japão é chamado de Kensa. Eu faço inspeção de peças antes da peça sair da fábrica. Especificamente inspeção de peças cromadas, tá? São aquelas peças pratas. Então, antes da peça sair da fábrica, elas chegam no nosso setor lá da fábrica e precisa fazer a inspeção para ver se a peça tá com defeito ou não.
E é isso que eu faço, fico olhando peça por peça pra ver se ela tem defeito ou não. São peças diferentes, são diversas peças de várias marcas de carro, então não faço a mesma peça o dia inteiro, mas todas as peças são cromadas e é basicamente isso. Eu vejo se a peça tem defeito, se tem defeito eu descarto, se não tem defeito, passo pra frente. É isso. E o Yudi trabalha na parte de peças de caminhão, na parte de exportação. Então as peças chegam pra ele completamente prontas e embaladas e ele precisa separar os pedidos para poder mandar para fora do Japão. Então manda para diversos países, então ele separa os pedidos de peças, às vezes são peças enormes, peças tipo de 30, 40 quilos, às vezes são peças pequenininhas, ele precisa separar os pedidos, colocar nas caixas que vão para transporte para fora do Japão. Qual foi a sua reação quando você chegou, tipo, vendo tudo novo? Ai, gente, aí vem uma polêmica grande, porque quando eu cheguei aqui no Japão, eu estava completamente devastada e destruída, porque assim que a gente chegou no auge basicamente no auge do negócio aí da doença, né, que a gente está lidando há algum tempo já. Gente, eu não falo o nome aqui porque o YouTube não gosta desse nome, tá, gente? Então, ele acaba dando uma brecada no vídeo quando a gente fica falando muito esse nome dessa doença. Então, eu vou falar sempre assim, doença. Então, pra mim, eu estava completamente devastada porque assim que a gente chegou aqui, o Yudi testou positivo e ele teve que ser mandado para quarentena e separado de mim. A gente foi separado no aeroporto. Então, eu fiquei sozinha, tendo que fazer os trâmites, né, de passar em imigração, passar em alfândega, esse tipo de coisa. E ele foi levado para a quarentena e eu fiquei sem notícias dele por um tempo, assim, por algumas horas, porque como a gente tinha acabado de chegar aqui, a gente não tinha chip de celular e no momento em que ele estava sendo transferido do aeroporto para o hotel de quarentena, a gente ficou sem comunicação. Então eu fiquei bem desesperada porque não tinha Wi-Fi do aeroporto pra ele, porque ele já não estava mais aqui, não estava mais no aeroporto, então eu fiquei bem desesperada. Pra mim, assim que eu cheguei no Japão foi horrível. As minhas primeiras experiências aqui no Japão foram horríveis e acho que eu tenho trauma disso até hoje. Depois que eu passei por todos os trâmites que precisam ser feitos, né, todos os trâmites legais que precisam ser feitos, eu entrei no aeroporto, né, entrei no Japão oficialmente. E fiquei esperando a minha cunhada chegar pra me buscar. Na verdade, ela ia buscar nós dois, né? Mas como a gente foi separados, eu estava sozinha esperando ela chegar pra me buscar. E eu não sei, sabe, gente? Eu e o Yudi, a gente tinha colocado muita expectativa nisso e a gente tinha pensado várias coisas, sabe? Tipo, ele tava super ansioso pra ver as minhas primeiras reações, as coisas daqui. Eu também tava super ansiosa pra ele estar comigo nesse momento, então quando aconteceu isso, a gente foi separado, nós estávamos em lugares diferentes, ele estava doente, eu senti uma culpa muito grande e eu não consegui curtir basicamente nada aqui dos primeiros momentos do Japão. Eu não olhava pra fora da janela do carro porque eu não queria ver nada sem ele estar comigo, eu não queria mesmo, eu não queria vivenciar essas experiências sem ele. Então eu ficava o tempo todo olhando pro meu celular, esperando ele me mandar alguma notícia e assim, foi horrível, é sério. Aqui uma outra pergunta o que você estava sentindo quando estava indo, sabendo que ia ficar longe da sua família? Gente, agora nós começamos as questões mais polêmicas também. Assim, eu sou bem desapegada, sinceramente, eu sou extremamente desapegada. Então, eu não imaginei, assim, que eu ia morrer de saudade da minha família. A única coisa em que eu senti mais é que eu ia perder o crescimento dos meus sobrinhos. Essa é a parte que me pega, porque não é uma coisa que dá pra eu voltar atrás. Essa é a única coisa. Eu vou perder o crescimento dos meus sobrinhos, eu vou ver eles pela internet, então essa é a única parte. Uma outra pergunta falando a respeito disso também é como você lida com a saudade da família. Isso aqui foi uma amiga que me enviou, que ela também tá morando fora, e ela complementou escrevendo assim, porque eu estou à beira da morte já. Então, Mari, como eu falei, eu sou bem desapegada, então eu não senti assim muito tremendamente. De vez em quando eu sinto falta de estar em momentos em família, tipo, que nem nas festas e tal, onde junta bastante gente. Às vezes eu sinto falta, mas não é uma coisa que eu falo, tipo, meu Deus, eu preciso disso. Porque, gente, não sinto tanta falta assim.
Assim, a minha família tá bem, ninguém morreu, não aconteceu nada. Eu só mudei de país e a gente tem contato via internet. Hoje em dia, com a internet, gente, a gente consegue conversar assim em tempo real. Então, não sinto muita falta, é só mais a parte mesmo de perder o crescimento ao vivo, assim, dos meus sobrinhos. E uma pessoa perguntou como funciona pra levar cachorro pro Japão. E, gente, para trazer animais pra cá, isso é um assunto que eu acabei dando uma pesquisada e eu sei um pouco de, na época antes da gente vir, né? Agora, se mudou alguma coisa, eu não tô sabendo. Mas é caro e é trabalhoso. E muitas vezes é bem sofrido pro bichinho. Então, você tem que ir meio que numa agência. Agência? É uma empresa que vai conseguir fazer os trâmites mais fáceis pra você. Acredito que dê pra fazer por conta, mas eu acho que você precisaria falar japonês pra conseguir fazer por conta. Mas tem empresas, sim, que fazem essa parte de, tipo, conseguir a documentação do seu bichinho pra poder vir pra cá. Vacinas, ele tem que colocar microchip, tem que ficar de quarentena, o bichinho antes. Tem bastante coisa pra fazer e é bem carinho, sabe? E os documentos acho que precisam estar numa validade de 6 meses, todas as vacinas. Tem que passar numa consulta com o veterinário também, o veterinário precisa liberar. E também o bichinho, pra você conseguir trazer ele com você na cabine de voo. Acredito que ele tem que ter, acho que menos de 5 ou 6 quilos, eu não lembro se é 5 ou 6 quilos. Tem que ser um cachorro de pequeno porte, então tem que ser no máximo 5 ou 6 quilos. Pra conseguir trazer ele na cabine de voo com você, senão ele vai no bagageiro, junto com as malas. E, assim, eu acho que é uma viagem bem sofrida pros bichinhos, é muito tempo de viagem. Então, assim, eu sei que o bichinho faz parte da família, mas é bem sofrido trazer, vocês têm que estar ciente disso, que se você for trazer um bichinho aqui pro Japão, é sofrido e é perigoso, ainda mais se for um cachorro de grande porte, ele ir lá no bagageiro, gente. Eu não tenho, assim, a real noção se eles cuidam direito durante a viagem. Realmente, eu não sei se fica uma pessoa lá cuidando do bichinho, então eu não sei mesmo. Mas o bichinho vai junto com as malas. Se ele for pequeno, talvez você consiga trazer ele na cabine, mas eu acredito que não sejam todas as companhias aéreas que aceitam. Acredito, uma companhia aérea que eu tenho certeza que aceita é a Lufthansa. As outras eu não tenho certeza se aceitam trazer o bichinho com você na cabine. E também, até mesmo na Lufthansa, você precisa trazer um bichinho por viagem. Então, você precisa ver com antecedência se vai ter outro bichinho no voo, senão você tem que mudar. Se tiver, você tem que mudar o dia do seu voo para que o seu bichinho seja o único na cabine. E também você paga meio que uma passagem pelo seu bichinho, tá? Você paga uma taxa pra trazer ele. Acho que a taxa é pela distância da viagem, então ele paga passagem também. A rotina aí é diferente do Brasil? Você se acostumou com a mudança de horário? Já falei aqui, gente, que a rotina é totalmente diferente, tá? A rotina aqui é muito corrida, não é mais tranquilo que nem a gente leva no Brasil. É bem corrida mesmo, então, assim, é do avesso, é totalmente diferente. E se acostumar com o fuso daqui é muito fácil, tá, gente? Você precisa de alguns dias aí, depois que chega, você vai ficar dormindo em horários todos bagunçados, todos errados, mas depois que acostuma, já era, você vive normal. Fala aí se você apoia um casal cinquentão a ir para o Nihon, que é o Japão, pela 4ª vez. E, gente, eu acredito que se vocês já vieram 4 vezes pra cá, vocês estão prontos pra qualquer coisa, porque se eu for embora daqui, eu acredito que eu não tenha coragem de voltar. Então, tenho que ficar aqui, fazer tudo que eu quero aqui, no tempo que eu ficar aqui, porque eu acho que eu não tenho coragem de voltar, não. Se vocês já foram e voltaram, assim, pela 4ª vez, vocês estão prontos pra qualquer coisa. Uma pessoa me mandou aqui, e isso é bem polêmico, estou no Japão, tive crises de choro e ansiedade. Passou por isso aqui? E sim, passei. Aqui é muito diferente, gente, é muito diferente mesmo. Então, eu passei sim por esse momento de que eu tive crises de choro desesperadoras e de ansiedade, mas não só por estar aqui, eu estava passando por outras coisas na minha vida que meio que aumentaram a vivência aqui no Japão. Meio que eu comecei a sentir as coisas um pouco mais fortes, porque eu estava passando por diversas coisinhas na vida que eu não estava lidando direito. Então eu tive bastante crise de ansiedade aqui. Teve momentos em que eu queria ir embora, que eu queria ir pro meu Brasil, que eu falava pro meu marido que eu queria ir pra casa, só que, tipo, eu ainda não tinha entendido que agora aqui é a minha casa
e que eu tenho a minha nação, o meu país, eu sempre vou ter, mas eu escolhi morar em outro lugar, então aqui é a minha casa agora. E eu também tava passando por muita dificuldade de socialização aqui, porque teve um momento, assim, que a gente tava só nós dois mesmo, e eu amo isso, amo. Assim, eu e o Di, a gente é bem antissocial, mas a gente precisa entender que o ser humano é um ser de comunidade, nós somos seres sociais. Então, por mais que a gente fale que é antissocial, a gente precisa de contato com outras pessoas. Tipo, no Brasil, eu trabalhava com atendimento ao público. Jesus. Difícil também, né, gente? Mas eu tinha contato com outras pessoas. Aqui, por eu não falar a língua, eu não tinha contato com muita gente, além do meu marido. E também a gente não tava saindo muito, não tava fazendo muita coisa, porque o primeiro ano aqui, gente, é um ano de muita adaptação. No quesito financeiro mesmo. Então não dá pra ficar saindo e gastando esse tipo de coisa, porque não tem como, gente. A gente gasta muito no primeiro ano mudando pra cá, então a gente ficou um bom tempo, assim, sem ter o reset, sabe? Sem resetar o final de semana, trabalhando, então isso me deixou bem mal também, mas melhorou, tá? Com o tempo passou e melhorou. Eu sou muito adepta à terapia, tá, gente? Tanto que eu estudava psicologia no Brasil, eu sou muito adepta à terapia, então se você não conseguir lidar com isso sozinho, pelo amor de Deus, faça terapia. Hoje em dia a gente já tem terapia online aí, tem psicólogos especializados em lidar com as frustrações e os problemas de pessoas que moram em outro país. Porque eu acredito que morar em qualquer lugar que não seja tua nação é difícil. Não só aqui no Japão, em qualquer outro lugar é difícil. Então, se você não tá conseguindo lidar bem com isso sozinho, por favor, faça terapia. Eu não estou fazendo terapia no momento, mas eu sou muito adepta a isso, tá, gente? Então, assim, pra melhorar isso, eu comecei a viver mais em comunidade, né? Eu e o Di, a gente começou a frequentar uma igreja aqui no Japão, e isso é uma coisa que a gente, assim, sempre sentiu falta. A gente tava super acostumada a viver em comunidade na questão de igreja, então a gente começou a frequentar uma igreja aqui no Japão, e como a gente começou a viver em comunidade, tudo melhorou. Então, agora a gente tá bem... O Yuji, ele já tá acostumado com aqui, então ele não sentiu nada disso, quem sentiu fui eu. Então agora eu já tô bem acostumada às coisas daqui, então tá tudo bem. Mas é normal passar por isso, tá? Não pense que você é a única pessoa que tá passando por isso, que você é a única pessoa que tá aqui e não sente que... Sabe, às vezes a gente se sente ingrato, porque assim, a gente tá num país de primeiro mundo, meu Deus. Porque muita gente que não está passando por isso, que não passa pela experiência, se a gente fala sobre isso, que a gente tá se sentindo mal, vão pensar que a gente é ingrato. Então a gente acaba colocando isso na gente também. A gente pensa que a gente é ingrato. Meu Deus, tipo, eu estou aqui, era o meu sonho. Por que eu não tô sentindo essa felicidade que eu deveria sentir? Por que eu não tô me sentindo bem? E aí a gente se culpa. Mas isso é normal, tá? Vocês não precisam se culpar caso você esteja sentindo isso. Isso é normal. Isso é do ser humano. E você vai conseguir vencer. Uma outra perguntinha aqui no momento, vocês preferem o Brasil ou o Japão pra viver? E, gente, no momento a gente tá preferindo viver aqui no Japão. Aqui, por mais que a gente esteja passando por uma crise mundial que tá afetando todo mundo, aqui não tá livre também, tá? Também tá afetando aqui. Mas mesmo assim a gente tá conseguindo viver aqui melhor do que estava no Brasil. Não é fácil, a gente trabalha muito pra conseguir as coisas aqui, mas é possível. Então no momento a gente tá preferindo morar aqui no Japão. E essa, gente, é a pergunta que eu mais recebi nessa caixinha de perguntas que eu fiz, que foi se a gente pretende morar aqui no Japão pra sempre ou se a gente vai voltar pro Brasil em algum momento, se a gente tem uma data pra voltar pro Brasil. E assim, complicado. Deixa eu até beber um café. Assim, gente, eu e o Yuji, a gente sempre tem um propósito em tudo que a gente vai fazer na vida. Tudo que a gente vai fazer na nossa vida tem um propósito, tem um objetivo, tem um planejamento. E vir pra cá não foi diferente, tá? A gente não veio sem pensar. A gente veio aqui com um objetivo, mas a gente tá ciente de que a vida
não acontece como num roteiro. A gente tem que lidar com várias coisas diferentes que acontecem, que fogem do nosso propósito, que fogem do nosso objetivo. Então, a gente tá aqui, a gente decidiu entregar na mão de Deus e viver o que tá vivendo aqui, mas a gente não pretende morar aqui no Japão para sempre. Nós estamos aqui no momento, mas a gente não pretende morar aqui para sempre. E também, o Japão e o Brasil não são os únicos lugares do mundo em que eu tenho vontade de morar, gente. Então, a pessoa aqui tem um espírito meio nômade, então não sei pra onde a vida vai levar a gente, não sei o que vai acontecer, porque por mais que a gente seja bem pé no chão, por mais que a gente tenha todo um planejamento, por mais que a gente viva dessa forma, a gente entende que a vida não é assim e que muitas vezes os nossos planos não são os mesmos planos de Deus e as coisas mudam. Então, a gente decidiu viver intensamente o que a gente tá vivendo aqui no Japão. Viver intensamente não é viver imprudentemente, tá, gente? Entendam essa diferença. A gente tem bastante planejamento na vida, sim, tem bastante objetivo na vida, mas a gente decidiu viver o momento. Mas a gente decidiu dar 100% de nós pro momento que a gente tá vivendo agora. Então, por enquanto, nós estamos morando aqui no Japão. Amanhã, só Deus sabe, o amanhã Deus pertence, mas a nossa vontade mesmo não é de viver aqui no Japão pra sempre. E, gente, eu acredito que esse vídeo tenha ficado um pouco longo, porque eu falo demais. Mas eu gostei muito de fazer vídeo de perguntas, assim, com as dúvidas de vocês. E, assim, planejo trazer mais desses vídeos aqui pro canal. Eu nunca tinha feito aqui, gente, e eu fiquei muito feliz com as perguntas de vocês. Sinceramente, eu coloquei lá no Instagram a caixinha de perguntas, também falei aqui pra vocês deixarem nos comentários de um vídeo aqui do YouTube. E eu achei que ninguém ia mandar nada, tá? Eu sinceramente achei que ninguém ia mandar nada, mas vocês mandaram, graças a Deus. E teve conteúdo aqui pra esse vídeo. E muito conteúdo, foram perguntas bem interessantes e eu falo demais mesmo, tá, gente? Então tenham paciência aí. Mas é isso, gente, esse é o último vídeo da nossa semana de Kézia Todo Dia aqui no canal. E hoje é dia 30, então já vou, como é a última vez que eu vou ver vocês aqui no canal, já vou desejar um feliz ano novo pra vocês, que vocês façam muita festa, que vocês estejam em família, que vocês estejam em amigos, que vocês curtam bastante, com bastante prudência e tomem cuidado com o álcool, mas que vocês comam muita coisa gostosa, que vocês tenham um final de ano maravilhoso e um início de ano muito abençoado. E se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho de notificações pra vocês não perderem nenhum dos vídeos aqui do canal. E isso é tudo, pessoal. Até a próxima!